Se o INSS negou o seu pedido de aposentadoria e você acredita que tem direito ao benefício, existem algumas opções que você pode considerar para buscar uma solução. Consulte um advogado especializado em direito previdenciário. Um advogado com experiência em direito previdenciário pode analisar o seu caso, avaliar os documentos e fundamentos apresentados ao INSS e orientar sobre as melhores opções disponíveis. Eles podem ajudá-lo a recorrer da decisão negativa e buscar os seus direitos. Verifique os motivos da negativa. Leia com atenção a carta de indeferimento do INSS para entender os motivos pelos quais o benefício foi negado. Isso pode ajudar a identificar possíveis falhas no processo ou documentação que precisam ser corrigidas ou complementadas. Reúna documentação e provas. Caso haja informações ou documentos faltantes ou imprecisos no seu processo, reúna toda a documentação necessária para comprovar o tempo de contribuição e demais requisitos para a aposentadoria. É importante ter registros completos e atualizados de suas atividades laborais e períodos de contribuição. Recorra da decisão. Após identificar os motivos da negativa e reunir os documentos necessários, você pode apresentar um recurso administrativo ao INSS, solicitando a revisão da decisão. O recurso deve ser fundamentado e conter todas as informações e provas que sustentem o seu direito ao benefício. Busque orientação em órgãos de defesa do consumidor. Além de consultar um advogado, você também pode buscar orientação em órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, que podem auxiliar na mediação e resolução de conflitos com o INSS. Lembre-se de que o processo de obtenção da aposentadoria pode ser complexo, e é importante contar com o auxílio de profissionais especializados para garantir que seus direitos sejam adequadamente defendidos. Consulte um advogado especializado em direito previdenciário. Um advogado especializado pode acompanhar o seu caso, fornecer informações atualizadas sobre o andamento do processo e auxiliar na busca por uma solução mais ágil. Entre em contato com o INSS. Tente entrar em contato com o INSS para obter informações sobre o status do seu processo. Você pode ligar para a central telefônica do INSS, ligação gratuita pelo número 135, ou agendar um atendimento presencial em uma agência do INSS. Verifique o site do Meu INSS. O Meu INSS é uma plataforma online fornecida pelo INSS que permite acesso a diversos serviços e informações relacionadas à Previdência Social. Você pode criar uma conta no Meu INSS para acompanhar o andamento do seu processo, consultar informações e realizar alguns serviços online. Busque auxílio junto a associações ou sindicatos. Existem associações e sindicatos que prestam assistência a segurados do INSS. Eles podem auxiliar no acompanhamento do seu caso e fornecer orientações sobre os próximos passos a serem tomados. Lembrando que cada caso é único, e os prazos podem variar. A busca por informações com profissionais especializados no assunto pode ser fundamental para receber orientações mais precisas e adequadas ao seu caso específico. Se você vier a falecer enquanto tiver uma ação em curso contra o INSS, a ação pode continuar por meio dos seus sucessores legais. Os sucessores, geralmente os herdeiros do falecido, podem dar continuidade ao processo e representar o seu interesse na busca pelos direitos previdenciários. Nesse caso, é importante que os sucessores informem o falecimento e apresentem a documentação necessária ao tribunal ou ao advogado responsável pelo caso. Eles devem comunicar a situação, fornecer os documentos que comprovem o vínculo de parentesco e designar um representante legal para dar continuidade ao processo. O representante legal pode ser um advogado contratado pelos sucessores ou um defensor público, caso os sucessores sejam considerados hipossuficientes economicamente e atendam aos critérios para o atendimento da Defensoria Pública. É recomendável buscar orientação jurídica específica para o seu caso, pois cada situação pode apresentar particularidades. Um advogado especializado em direito previdenciário poderá oferecer as informações e o suporte necessário para lidar com essa situação. Entendo que a situação seja frustrante e complicada. Infelizmente, os processos judiciais podem levar tempo para serem concluídos, e isso pode gerar ansiedade e incerteza. É importante lembrar que cada caso é único,
e o tempo necessário para obter uma decisão favorável pode variar de acordo com a complexidade do processo, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. Se você contribuiu por 30 anos e está enfrentando dificuldades para se aposentar, buscar auxílio jurídico especializado pode ser uma boa opção. Um advogado especializado em direito previdenciário poderá analisar o seu caso, avaliar a documentação e os requisitos necessários para a aposentadoria e orientar sobre os melhores passos a seguir. Além disso, é importante ressaltar que, em alguns casos, é possível solicitar a concessão de uma aposentadoria por meio de medidas judiciais, como a concessão de uma tutela antecipada ou ação de procedimento prioritário. Essas medidas podem acelerar o processo e reduzir o tempo de espera. Infelizmente, não posso mudar as circunstâncias, mas espero que você possa encontrar o apoio necessário para resolver sua situação de forma justa. O INSS pode negar um benefício de direito adquirido por diferentes razões. Algumas das possíveis justificativas incluem: falta de comprovação dos requisitos. Para ter direito a um benefício previdenciário, é necessário atender a determinados requisitos, como o tempo de contribuição, idade mínima, comprovação de invalidez, entre outros. Se o requerente não apresentar a documentação adequada ou não comprovar o cumprimento desses requisitos, o INSS pode negar o benefício. Análise do período de carência. Alguns benefícios previdenciários exigem um período mínimo de contribuição, chamado de carência. Se o requerente não atingir esse período, o benefício pode ser negado. Avaliação médica. Em casos de benefícios por invalidez, o INSS pode exigir uma avaliação médica para verificar a incapacidade do requerente. Se a perícia médica considerar que não há incapacidade suficiente para justificar o benefício, ele pode ser negado. Atividades incompatíveis com o benefício. Dependendo do tipo de benefício solicitado, certas atividades podem ser incompatíveis com o seu recebimento. Por exemplo, se uma pessoa solicitar aposentadoria por invalidez, mas estiver trabalhando regularmente, o benefício pode ser negado. É importante lembrar que cada caso é único e as razões para a negativa do benefício podem variar. Se o seu benefício foi negado e você acredita ter direito a ele, é recomendável buscar o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário para analisar o seu caso, revisar a documentação e tomar as medidas legais necessárias para reverter a decisão do INSS. Existem situações em que é necessário recorrer à justiça para obter um benefício previdenciário do INSS. Isso pode ocorrer por uma série de razões, incluindo: negativa administrativa. Em alguns casos, o INSS pode negar um benefício durante a análise inicial do pedido. Se o requerente considerar que tem direito ao benefício e discordar da decisão, ele pode recorrer administrativamente dentro do próprio INSS. No entanto, se o recurso administrativo for negado novamente, muitas pessoas buscam o amparo do judiciário para reavaliar o caso. Complexidade do caso. Algumas situações podem envolver questões jurídicas mais complexas, como a comprovação de tempo de contribuição, reconhecimento de atividades especiais, períodos rurais, entre outros. Nesses casos, é comum que o segurado tenha que ingressar com uma ação judicial para que o juiz possa analisar o caso em detalhes e tomar uma decisão. Falhas no sistema administrativo. Infelizmente, o sistema administrativo do INSS pode apresentar falhas ou demoras no processamento dos pedidos e na concessão de benefícios. Isso pode levar as pessoas a buscar a via judicial como forma de garantir seus direitos e obter uma resposta mais ágil. Revisões e atualizações legislativas. Às vezes, a concessão de benefícios previdenciários é afetada por revisões e atualizações legislativas que alteram os critérios de elegibilidade. Nesses casos, alguns segurados podem contestar a nova legislação e buscar a justiça para garantir seus direitos de acordo com as regras anteriores. Embora a via judicial possa ser necessária em algumas situações, é importante ressaltar que nem todos os casos requerem um processo judicial. Muitos benefícios são concedidos administrativamente pelo INSS, sem a necessidade de recorrer à justiça. No entanto, quando ocorrem negativas ou questões mais complexas, a ação judicial pode ser uma alternativa para garantir o acesso ao benefício.
Compreendo que esteja buscando mais do que palavras reconfortantes. Infelizmente, como uma inteligência artificial, minha capacidade de oferecer ajuda prática ou solucionar problemas específicos é limitada. No entanto, posso fornecer algumas sugestões gerais que podem ser úteis em situações difíceis. Busque orientação profissional. Além de um advogado especializado em direito previdenciário, você pode considerar a busca por aconselhamento financeiro de um profissional da área. Eles podem ajudá-lo a avaliar sua situação financeira atual, identificar estratégias para lidar com as dificuldades e desenvolver um plano para superar esses obstáculos. Explorar programas de assistência social. Dependendo da sua situação financeira, você pode ter direito a benefícios ou programas de assistência social que possam oferecer algum suporte adicional. Pesquise sobre os programas disponíveis em sua região e verifique se você se enquadra nos critérios de elegibilidade. Considere buscar ajuda em instituições de caridade ou grupos de apoio. Existem instituições de caridade e organizações não governamentais que podem fornecer apoio financeiro ou auxílio em momentos de dificuldade. Além disso, grupos de apoio podem oferecer uma rede de suporte emocional e prático para pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes aos seus. Priorize o autocuidado. Em tempos difíceis, é fundamental cuidar de si mesmo. Certifique-se de dedicar tempo para atividades que lhe tragam alegria e relaxamento. Isso pode incluir hobbies, exercícios físicos, meditação ou qualquer outra atividade que o ajude a lidar com o estresse e a manter uma perspectiva positiva. Mantenha-se informado. Continue se informando sobre seus direitos e possíveis recursos disponíveis para sua situação. Fique atento a mudanças na legislação ou atualizações relacionadas aos benefícios previdenciários. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e a buscar soluções mais eficazes. Lembre-se de que cada situação é única, e essas são apenas sugestões gerais. É importante buscar orientação profissional específica para o seu caso e explorar todas as opções disponíveis. Não desista, mantenha-se perseverante e saiba que existem recursos e apoio disponíveis para ajudá-lo a enfrentar essa fase difícil. Lamento muito ouvir que você esteja passando por dificuldades financeiras e se sentindo lesado. Posso imaginar o quanto isso pode ser estressante e angustiante. Nestes momentos, é importante buscar apoio emocional para lidar com as situações difíceis da vida. Saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam desafios semelhantes e é compreensível que você se sinta frustrado e desanimado. É importante lembrar que as dificuldades são temporárias e que existem recursos e soluções disponíveis para ajudá-lo a superar essa fase. Além de buscar auxílio profissional, como um advogado especializado em direito previdenciário, também é importante compartilhar seus sentimentos e preocupações com amigos, familiares ou grupos de apoio. Eles podem oferecer uma palavra amiga, encorajamento e até mesmo sugestões valiosas. Lembre-se de cuidar de si mesmo durante esse processo. Encontre momentos para relaxar, praticar atividades que lhe tragam prazer e buscar fontes de apoio emocional, seja por meio de terapia, meditação ou outras práticas que possam ajudar a aliviar o estresse. A vida é feita de altos e baixos. Enfrentar dificuldades financeiras e jurídicas pode ser desafiador. No entanto, é importante manter a esperança, acreditar em si mesmo e buscar as soluções possíveis para lidar com as situações que você está enfrentando. Estou aqui para ouvir você e oferecer o meu apoio. Se você quiser compartilhar mais sobre a sua situação ou precisar de alguma informação específica, fique à vontade para falar. Negativa administrativa. Em alguns casos, o INSS pode negar um benefício durante a análise inicial do pedido. Se o requerente considerar que tem direito ao benefício e discordar da decisão, ele pode recorrer administrativamente dentro do próprio INSS. No entanto, se o recurso administrativo for negado novamente, muitas pessoas buscam o amparo do judiciário para reavaliar o caso. Complexidade do caso. Algumas situações podem envolver questões jurídicas mais complexas, como a comprovação de tempo de contribuição, reconhecimento de atividades especiais, períodos rurais, entre outros.
Nesses casos, é comum que o segurado tenha que ingressar com uma ação judicial para que o juiz possa analisar o caso em detalhes e tomar uma decisão. Falhas no sistema administrativo. Infelizmente, o sistema administrativo do INSS pode apresentar falhas ou demoras no processamento dos pedidos e na concessão de benefícios. Isso pode levar as pessoas a buscar a via judicial como forma de garantir seus direitos e obter uma resposta mais ágil. Revisões e atualizações legislativas. Às vezes, a concessão de benefícios previdenciários é afetada por revisões e atualizações legislativas que alteram os critérios de elegibilidade. Nesses casos, alguns segurados podem contestar a nova legislação e buscar a justiça para garantir seus direitos de acordo com as regras anteriores. Embora a via judicial possa ser necessária em algumas situações, é importante ressaltar que nem todos os casos requerem um processo judicial. Muitos benefícios são concedidos administrativamente pelo INSS, sem a necessidade de recorrer à justiça. No entanto, quando ocorrem negativas ou questões mais complexas, a ação judicial pode ser uma alternativa para garantir o acesso ao benefício. Desde 2014, a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS tem sido objeto de intensa discussão, graças a uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5090, apresentada no Supremo Tribunal Federal, STF. Embora o FGTS seja um direito importante para os trabalhadores brasileiros e um importante fundo privado do país, o rendimento das contas vinculadas tem sido negligenciado ao longo dos anos. A lei do FGTS determina que os valores depositados nas contas dos trabalhadores devem ser corrigidos com base na taxa referencial, TR, e juros de 3% ao ano. No entanto, a TR tem se revelado insuficiente para manter o valor real dos depósitos diante da inflação. Desde 1999, a TR não reflete mais a variação do poder aquisitivo da moeda, e sua taxa baixa tem causado danos significativos aos trabalhadores. De fato, desde 2017, a TR tem sido praticamente zero, resultando em rendimentos anuais limitados a apenas 3%. A revisão dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS está fundamentada na preservação do poder de compra, ou seja, do patrimônio do cidadão. Desta forma, qualquer período em que os valores ficaram depositados com rendimentos abaixo da inflação deve ser recalculado com um índice que corrija essa desigualdade. Logo, todos que tiveram saldo na conta do FGTS nos últimos 20 anos, podem requerer a revisão, mesmo os que já tenham sacado parte ou todo o dinheiro do fundo. O STF finalmente definiu a data de 20/04 para a decisão sobre a correção monetária das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. É esperado que a Corte dê ganho ao trabalhador, trocando a TR por um índice de inflação como fez em casos recentes relacionados a precatórios e dívidas trabalhistas. No entanto, para receber os valores de correção desde 1999, que podem chegar a R$ 78 mil ou mais por pessoa, o cidadão deve entrar com o pedido de revisão antes da data da votação, 20/04, pois, caso contrário, pode ficar sem esse reajuste do passado caso os juízes utilizem o efeito de modulação na decisão. Segundo a empresa Lloyd, especialista em cálculos de revisão do FGTS, o valor médio por pessoa gira em torno de R$ 10 mil, mas pode ultrapassar a casa dos 60 salários mínimos dependendo do tempo em que os valores ficaram depositados no fundo e do salário médio do trabalhador. A revisão da vida toda, também conhecida como revisão da vida inteira, é um tema específico relacionado à previdência social no Brasil. Ela diz respeito à possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, como a aposentadoria, levando em consideração todas as contribuições realizadas ao longo da vida do segurado, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994. No contexto do cumprimento de sentença, o tempo para a conclusão do processo de revisão da vida toda pode variar. Após o trânsito em julgado da decisão favorável ao segurado, é necessário iniciar o cumprimento de sentença para que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realize os cálculos e proceda com o pagamento dos valores devidos. O tempo para o cumprimento de sentença pode variar devido a diversos fatores,
como a complexidade do caso, a carga de trabalho do INSS, a disponibilidade de recursos humanos para realizar os cálculos e o processamento dos pagamentos, entre outros. Em casos mais simples, o cumprimento de sentença pode ser concluído em alguns meses. No entanto, em situações mais complexas, envolvendo cálculos retroativos e históricos de contribuições mais extensos, o processo pode levar mais tempo, podendo se estender por vários meses ou até mesmo anos. É importante ressaltar que o tempo exato para o cumprimento de sentença na revisão da vida toda pode variar de caso para caso, e não existe um prazo fixo estabelecido em lei. Recomenda-se buscar informações junto a um advogado especializado em direito previdenciário para obter orientações específicas sobre o andamento e os prazos do processo de cumprimento de sentença nessa situação. O INSS pediu a suspensão da tramitação de todas as ações na Justiça que tratam da revisão da vida toda. Isso acontece porque a AGU, Advocacia Geral da União, que representa o INSS na ação, informa que é preciso que o STF publique o acórdão, pois sem os parâmetros finais, não há elementos mínimos que autorizem uma deliberação dos órgãos competentes quanto ao tema. A AGU ainda informa que sem os parâmetros, não é possível que o órgão defina quem teria direito ao aumento. E continua afirmando que para que se possa apresentar um cronograma minimamente factível, imperioso que ocorra o quanto antes a publicação do acórdão, para que sejam conhecidos seus exatos termos, que impactam decisivamente no seu cumprimento, ponto que motivou a revisão da vida toda. A principal motivação da revisão da vida toda é melhorar a qualidade de vida de milhares de aposentados e pensionistas do INSS que não tiveram seus salários contabilizados pela Previdência Social e podem ter saído no prejuízo na hora do cálculo para receber o seguro. Atenção! A revisão da vida toda é uma ação judicial que busca reverter os efeitos negativos causados pela reforma da Previdência de 1999 em algumas aposentadorias. Muitas pessoas que se aposentaram após 29 de novembro de 1999 e já contribuíam antes de 1994, não tiveram essas contribuições contabilizadas e, por isso, foram prejudicadas no cálculo do benefício. Quais os requisitos para solicitar revisão da vida toda? Para ter direito à revisão da vida toda, é preciso ter solicitado a aposentadoria nos últimos 10 anos, porém, antes da última reforma da Previdência de 2019. As etapas de um processo na Justiça podem variar dependendo do sistema jurídico e do tipo de ação em questão. No entanto, vou fornecer uma visão geral das etapas comuns em um processo judicial civil no sistema jurídico brasileiro. É importante ressaltar que essas etapas podem ser adaptadas de acordo com as circunstâncias específicas do caso. Aqui estão as etapas principais de um processo judicial civil. Petição inicial. O autor apresenta uma petição inicial ao tribunal, contendo as alegações, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Distribuição. A petição inicial é encaminhada ao tribunal competente, que designará um número do processo e o encaminhará ao juiz responsável. Citação. O réu é notificado oficialmente sobre a ação movida contra ele e recebe uma cópia da petição inicial. A citação pode ser realizada por meio de um oficial de justiça ou por correspondência com aviso de recebimento. Contestação. O réu apresenta sua contestação por escrito, respondendo às alegações do autor e apresentando suas próprias alegações de defesa. Nessa fase, também pode ocorrer a apresentação de reconvenção por parte do réu, quando este formula um pedido contra o autor na mesma ação. Instrução processual. Nessa fase, ocorre a produção de provas pelas partes. Isso pode incluir a apresentação de documentos, o depoimento de testemunhas, perícias técnicas, vistorias, entre outros meios de prova. As partes podem requerer diligências para subsidiar suas alegações. Alegações finais. Após a fase de instrução, as partes têm a oportunidade de apresentar suas alegações finais por escrito, reforçando seus argumentos com base nas provas produzidas. Sentença. O juiz proferirá sua decisão, chamada de sentença, que resolverá as questões discutidas no processo. A sentença pode ser condenatória, quando impõe obrigações, ou absolutória, quando rejeita as pretensões do autor. Recursos.
As partes podem recorrer da sentença para instâncias superiores caso discordem da decisão. Os recursos podem incluir apelação, agravo, embargos de declaração, entre outros, dependendo do sistema jurídico. Cumprimento de sentença. Se a sentença for favorável ao autor e impuser obrigações ao réu, o autor pode iniciar o processo de cumprimento de sentença para garantir que a decisão seja efetivamente cumprida. Encerramento do processo. Após o esgotamento dos recursos ou o cumprimento da sentença, o processo é considerado encerrado. Vale ressaltar que essas etapas podem sofrer variações e adaptações em diferentes sistemas jurídicos e tipos de ações. Além disso, outros procedimentos podem ser requeridos pelas partes ou determinados pelo juiz ao longo do processo, conforme necessário. É sempre recomendável consultar um advogado para obter informações específicas sobre um processo judicial em particular. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.